primeiras, que a gente fala, uma das primeiras que ele chama performativas, né, um comando, né, em si, que a gente vai estar fazendo e trabalhando, criar, né, um projeto dessa forma, onde a gente vai falar desse projeto, eu dei o nome de conversa, né, deixa eu só, para não ter que ficar, né, digitando, e a gente vai trabalhando essas características, principalmente do JSON em si. Deixa eu ver. Projeto. Projeto. Não tô achando meu projeto como. Que é o TEL, que é o primeiro em si. Vou criar ele rapidinho aqui. Na verdade, a gente tem no caso, a característica, né, de criar. Você vai criar aqui, nesse caso, aqui, um projeto novo, né, onde você vai estar... onde você vai estar colocando, no caso, eu vou colocar aqui, projeto TEL, tá? Esse seria o comando TEL que eu vou mostrar para vocês hoje. Vou criar, e vou criar 2 agentes, né? Um agente chamado Kate, né? E um agente chamado... Esse Kate Bob é famoso na nossa área, né? Eles são bem utilizados, a gente trabalha bastante com eles como exemplo. Então, criei os dois agentes, criei o projeto, né? Agora a gente vai aqui no Kate. O agente, né, em si, né, eu quero fazer uma interação entre 2 agentes. E essa interação entre esses 2 agentes, ela, no caso, começa eu enviando alguma informação. Por exemplo, a ideia, toda vez que a gente fala, né, dessa configuração, por exemplo, eu vou apagar, tá, porque isso daqui é o padrão que ele vem. No caso, os objetivos iniciais, eu vou colocar nesse caso aqui, o falar, né, falar para, ponto, tá, é o objetivo principal da Kate. Ela vai falar o quê? Vou detalhar esse plano, falar para, né, não vou colocar true, porque eu não tenho nenhuma condição que eu quero que ela atenda, e vou colocar aqui o ponto print, que vocês já conhecem. Olá, Bob, eu sou linda. Opa. Linda. Fecha aspas. Não tem vírgula. Agora vai... Todos os comandos agora que a gente vai trabalhar, que a gente vai tratar dele, em cima desse comando .send. Tá? Então, toda vez que a gente falar o .send, dentro desses .send, você vai realizar o que você vai estar falando para aquele outro agente. Então, ele tem a seguinte característica: send. Toda vez que você tem esse send, você vai falar para quem você está falando isso, que no caso é Bob, e vou falar o que eu quero dizer para ele. É um tell, é um comando, tá? Quando a gente fala esse tell, você está enviando uma crença para aquele agente, nesse caso. Então, o tell é enviar qual a crença que aquele remetente, que no caso é Kate, qual a crença que ele tem ali, eu tá enviando através do comando send, que quer dizer, e dentro desse send eu tenho o tell, que é envio da crença em si,
o quê? Para lá no Bob, que ele vai falar, nesse caso aqui eu vou apagar também, porque eu não quero o que vem padrão dele, nesse caso. Nesse caso aqui, o Bob, ele não vai ter nada, nenhuma informação, porque eu só quero mostrar para vocês que eu vou pegar aquela informação que ele vai estar trabalhando e eu vou simplesmente só falar, estou mandando aquela crença que a Kate é linda. Percebam que eu estou dentro da Kate, né? Lá no Bob não tem nenhum escrito, só criei mesmo o agente e vou executar. Quando vocês executam, olá, Bob, eu sou linda, quer dizer, registrou essa informação, mas quando vocês debugam essa informação e vão lá no Bob, vocês vão perceber que ele recebeu a crença que Kate é linda. Lembra que o Cersei antes era Cersei Self? Agora não. Agora você fala que ele, no caso, a origem daquela informação quer dizer que veio de Kate. Nesse caso aqui, vocês percebam que eu criei o agente, porém eu não executei nenhum comando nele, mas a Kate enviou uma informação para ele, né, uma crença dela, que ela existe, né, em si, falando que ela é linda. Então, ela tem essa característica em si. Ah, mas se eu quiser fazer alguma ação em cima daquilo, o que você vai fazer? Vou fechar aqui rapidinho. Eu vou falar assim, né, nesse caso, assim, ó. Se eu tiver a crença, né, que Kate, linda, aqui que eu só mandar, gente, meu N está com probleminha, linda, vou mandar só, vou dar um print, recebi a crença fecha, ponto final. Nesse caso aqui, eu tô só criando uma ação, né, dentro do, olha lá, eu dei uma ação em cima daquela crença que ele tem. Então, são características, isso é importante. Essas características, elas são importantes, principalmente quando a gente está fazendo essa troca de informações. Então, quer dizer, você pode passar essa crença para outro agente, nesse caso, e esse agente fazer alguma coisa com essa informação. Nesse caso aqui, eu simplesmente só fiz uma impressão simples, né? Então, ele recebeu a crença e fez alguma coisa com aquela informação. Agora, para a gente desfazer, né, o que foi feito, né, quer dizer, eu vou falar para ele, eu quero remover aquela crença. Então, para mim, eu vou falar agora que ele não vai aceitar essa informação e ele vai fazer uma atualização de crença, né? Essa atualização de crença, ele vai, no caso, né, aqui dentro daquela crença em si, ela vai adicionar, né, no caso, ela vai adicionar aqui a Kate, né, no caso, não é linda, né, no caso. Não é linda, só fazendo, tá? Ele vai pegar aquela informação, né, no caso, que ela não é linda em si, eu vou remover aquela crença, é como se ela estivesse tratando, né, na verdade é só pra gente fazer desfazer aquela informação. Ele recebeu a crença, só que agora ele vai enviar a crença dele, né, no caso, e fazendo com que ela remova aquela crença, daquela base de crenças em si, tá? Do mesma forma que o tell, ele adiciona, o untell quer dizer que ele remove aquilo. Então, nesse caso aqui, né, no Kate, nesse caso aqui, ele vai falar assim, vai ser um pouquinho grosso, né? Vou colocar aqui. Você
Aí, no caso, vou pôr um ponto e vírgula aqui, e vou fazer o ponto send, tá? Send, Kate. Nesse caso, eu ainda estou querendo que ela, eu vou adicionar para ela uma crença, né? Que é a crença assim, ó. Opa. Eu estou falando que ela não é linda, né? Então, eu só... Pronto. Então, ele, agora, o mesmo comando que a Kate usou em mim, eu vou devolver para ela, não desafirmando aquilo que ela afirmou. Só que, um detalhe importante, né, vocês vão ver, eu vou fazer uma execução aqui, aqui eu tô falando do tell, né, a gente fez esse detalhe, só que ele vai dar erro porque eu não detalhei, né, aqui, Kate. Agora, se a gente trabalhar no until daquele, deixa eu só ver se eu já pego esse projeto aqui. Eu tenho ele aqui. Aqui, until. Aqui ele mostra, tá? Só abriu. Esse aqui vocês não tem nada a se preocupar com ele, mas são características. Opa, o que ele fez? Só um pouquinho. Mano. Ele não abriu corretamente. Eu queria digitar tudo de novo, mas eu vou ter que digitar de novo. Ele não está abrindo corretamente. Ele tem... Bom, eu vou digitar rapidinho. Eu não queria digitar aqui, eu queria deixar separado, tá? Ele vai, no caso, dizer aquela informação, né, aquela crença, usando o mesmo comando tell. Agora, no caso, o Bob vai estar mandando aquela informação e Kate, né, no caso, a gente vai detalhar algumas informações a mais, né? Nesse caso aqui, ele vai falar, né, que, no caso, a informação... Deixa eu ver aqui. Ele envia da mesma forma. Aí, no caso, eu vou detalhar que a informação que vai vir do Bob, que ela falando que ela não é linda, desculpe, e ela manda o until. Então, aqui, ele envia a crença, e nesse caso aqui, ele envia, ou no caso, a remoção daquela crença. Então, são informações importantes, e ele vai fazer alguma coisa em cima daquela informação, né? Porque o que ele fez? Ele fez a ligação entre um e outro, né? Aqui eu falei que se eu tivesse que a crença que Kate era linda, eu ia remover, no caso, adicionar a crença que ela não é linda, usando o acento, né? No caso, que fazendo a negação, e você não é, e ele manda, nesse caso aqui, que ela não é linda.
o que ele vai fazer com essa informação? A Kate, ela vai pegar, detalhar essa informação, quer dizer, um detalhe importante, quando você quer falar especificamente daquele agente, quer dizer, a source, Bob, quer dizer, a origem é Bob, você faz detalhadamente dessa forma. Então, ele vai dar um print, desculpe, e vai mandar um until para o Bob, falando que, removendo a crença que ela enviou. E dando um erro. Professor, Pode falar. eu só não entendi muito bem esse código de, vamos dizer assim, recepção, né, que a senhora fez no Kate. Oi? Remoção? Porque, tipo, quando você envia, eu não entendi muito bem aquela linha em que ele manda o source. Essa é a parte do source, na verdade, aqui, ó, você não tá mandando, tá, Yuri? Aqui, ó, você tá detalhando uma crença, que quer dizer, uma crença que ela não é linda, por exemplo, e a origem dessa crença, que vocês vão ver, tá entre colchete, source, quer dizer, o source, a origem dele é Bob, então ele vai fazer tá falando da onde vem aquela crença dele. Porque se você deixar, por exemplo, a crença em aberto, por exemplo, ele não sabe de quem ele vai esperar a origem daquela informação. É só a característica em si dele fazer falar de quem é a origem daquela informação, de quem enviou. Lembra quando a gente faz o debug da informação, vocês sempre... Peraí que ele tá dando um errinho aqui. Deixa eu só debugar para ver certinho onde tá. Quando vocês colocam aqui, ó, no Mind Expector, aquela informação que ele sempre começa, né? Nesse caso aqui, eu ainda estou no falar para, né, ele vai entrar nas intenções, eu vou executar mais uma vez. Aí o Bob já tem, tá vendo aqui, ó, de quem é aquela informação que o Bob recebeu? Kate. Então, é uma forma de falar de onde veio aquela informação. Então, ele envia, faz essa troca de informação e eu posso falar da onde eu estou me referenciando àquela informação. Então, toda vez que ele faz quando eu coloco esse source, né, quem que é a origem daquela informação, eu estou dizendo em quem que eu vou ver, se é na minha base de crenças ou da onde que eu quero ver. Por exemplo, que às vezes, o que está acontecendo ali? Ela falou para ele uma informação, e ele está falando outra informação. Então, é só para me falar da onde é a origem. Por exemplo, quando a gente mandou, o Bob, aqui, ó, se fosse dele, estaria source self. Lembra que estava entre parênteses? Sempre, vocês não tinham percebido que ele sempre falava que era uma crença dele. Se você for lá e adicionar Kate Linda no Bob, dentro do código do Bob, ele vai estar source self lá dentro, tá? Então, essas são características, principalmente quando você está trocando informação, trocando crenças entre eles, né? Deixa eu só... Então, aqui ele vai estar, nesse caso, ele deu um erro, porque ele adicionou, né, o Kate Linda, só que a Kate, ele não devolveu para Kate. Pode falar. Então, é basicamente dar a informação e a origem dela, né? Se eu não colocar uma origem, ele vai estar como ela mesma? Ele vai achar que é self, quer dizer que é dele. Aí ele sempre vai ser dele. É só mesmo para você detalhar em si a informação. Deixa eu só... Professora, então eu entendi porque quando a senhora fez na parte do Bob, a senhora não usou esse source. Não, porque ele não tinha crença nenhuma, né? Então ele já verifica. Ele não necessariamente. Se você quiser detalhar de quem é a crença, você pode detalhar, entendeu? Se você quiser detalhar de quem é a crença, você pode detalhar. Mas não se necessariamente, por exemplo, quando você vem aqui, deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho. Deixa eu só... Se você vem aqui e faz assim, ó, Kate Linda, isso aqui você está adicionando na base de crença dele, e ele vai estar como source. Toda vez que você adiciona, ou por aqui, ou dentro de um objetivo, ele sempre vai aparecer source self. Quando ele detalha esse plano aqui, por exemplo, Kate Linda,
Se você quisesse que fosse mesmo só a crença que ele recebe, aí você vai colocar, nesse caso aqui, aí você colocaria a fonte da informação, que seria o source self, ou source Bob. Quando você deixa em branco, a primeira coisa que ele tiver ali, ele vai aceitar. Então, aqui eu não estou me ligando nem a um, nem ao outro. Então, a informação que ele tiver recebendo, que ele tiver, que Kate é linda, não importa da onde, ele vai tomar uma atitude. Certo? Então, é como se fossem duas crenças diferentes. Sim, na verdade, na verdade, a crença é a mesma, porém, você pode ligar ela, por exemplo, se é uma crença pessoal, vamos dizer assim, ligando mesmo a um ser humano, ou se é uma crença vinda de outra pessoa. Então, é uma característica que você pode usar o conceito do source para trabalhar isso, que é o que eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, só um errinho, tem um detalhe aqui. Ele faz o tell, só que ele tá dando um erro. Deixa eu ver se ele vai agora. Ele tá dando um erro. Ah, tá faltando um ponto e vírgula em algum lugar, perto do... Peraí. Ah, deixa eu ver. Não, aqui não é... Deixa eu só... Tá tudo ponto e vírgula, tudo certo, não tem nenhum errado, não. Não tem erro. Deixa. Ele tá dando um errinho besta aqui, gente. Só um minutinho. Hum. Eu vou só fazer uma coisa que, na verdade, eu não gosto de usar, mas vou colocar. Ele não tá aceitando, eu gosto da negação, mas eu acho que ele tá dando um erro por causa do do símbolo. Deixa um pouquinho. Não, peraí. Não tem nenhum ponto e vírgula. Ele tá dando um erro onde não tem erro. Ah, estranho. É estranho. Vou só tentar abrir. É estranho, tava funcionando. Só um minuto, só um minuto.
Só um minuto, eu vou parar a apresentação só porque eu acho que ele ficou louco o programa. Porque ele tá vendo coisa que não... Abaixa esse som.